Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é o Henrique falando e hoje a gente vai fazer um projeto muito especial, né? Que é um jogo da velha de novo, só que dessa vez usando interface gráfica, né? Meu óculos ele tá sujo pra cacete. Eu não tô enxergando nada. Então, talvez no meio do vídeo eu vou lavar ele lá porque tá insuportável. Eu quase nunca eu deixo ele ficar podre mesmo. Eu nem vejo direito, né? É a sujeira vindo. Mas eu já criei uma classe Colors aqui, como vocês podem ver, porque a gente vai usar algumas cores aqui durante o jogo, né? E aqui eu usei aqui o RGB, né? Então o branco, o azul e o vermelho, bem simples, bem de boa. Tá? Eu acho que. Deixa eu ver se tá. Talvez assim fique melhor. Eu tô sentindo que tá meio escuro aqui, mas tudo bem. A gente vai criar agora aqui uma classe chamada Space, né? Que é o jogo da velha, ele tem 9 quadrados, né? Então eu vou tratar cada quadradinho como se fosse um space, tá certo? E esse space, ele vai ser nada mais, nada menos do que um botão, né? Então, nada mais interessante do que a gente herdar a classe, ou herdar o JButton, né? Eu vou usar aqui o swing, né? Então eu já herdei para que esse space ele tenha todas as características do botão. Primeiramente, para início de conversa, eu vou fazer o seguinte: o único atributo que esse botão vai ter vai ser um char chamado type, né? Eu coloquei ele privado porque eu não quero que seja possível alterar esse tipo diretamente, porque eu quero que toda vez que alguém tente tentar mudar o tipo, ele faça uma verificação para ver se é possível e se for possível, eu tenho que fazer alguma coisa além disso, né? Porque eu vou ter que mudar a cor. Então, para a gente começar aqui a criar esse space, né? Além disso, ele também dependendo da forma que eu vou fazer aqui, eu vou ter que passar uma tabela para ele, né? Que vai ser a table que eu vou criar logo em seguida. Mas por enquanto não vou fazer isso, tá certo? Esse space, uma das características dele vai ser o seguinte: ele vai ter aqui a primeira cor dele padrão como como branco, né? Então a gente pega lá da classe colors branco, beleza? E além disso, né? Todos vão começar com o tipo A, né? Que é aquele air que eu já tinha falado nos outros projetos, né? Então, beleza, a gente já está aqui. Basicamente, por enquanto é isso, né? Mas a gente vai criar aqui uma função chamada setType, né? Que vai para a gente poder verificar se... Opa, if não, né? Boolean. Tô ficando doido, gente. Então ela vai receber aqui um char novo tipo, new type, tá certo? Tô falando muito parece até que eu tô em Narnia, né? Mas basicamente essa função que recebe um novo tipo, ela vai por padrão retornar falso, né? Porque eu não sei vocês, mas para mim o normal é dar errado. Dar certo é uma exceção, né? Todo mundo concorda. Então aqui, olha que pensamento mais positivo, né? Mas aqui nos meus códigos, nos meus algoritmos, pelo menos todos são assim. Então aqui, se o tipo dessa variável ele for A, né? Porque eu só posso clicar, eu só posso colocar um X ou uma bolinha num quadrado que está vazio, né? Ou por acaso, quando você vai jogar com seu amigo, você faz o seguinte, ó. Você pega o papel, né? Vamos mostrar didaticamente, ó. Então aqui tem o jogo da velha. Eu vou desenhar aqui para você ver. Aí aqui, beleza, ó. Vocês estão vendo o jogo da velha aí, né? Beleza, ó. Aí você coloca lá a bola, o X, o jogo está numa determinada situação assim, né? Aqui, ó. Tem um círculo aqui, um X e uma bolinha. Aí o seu amigo fala assim, ó, eu vou marcar um X, hein? Mas eu vou marcar bem em cima dessa bola aqui. Pode? Não pode, né, velho? Não pode. Então, a gente só vai mudar o tipo quando a variável for... quando a gente só pode
criar uma jogada, né? Colocar uma posição se não tiver nada lá, que é o tipo ar, né? Pera aí, deixa eu jogar esse tempo para cima de mim. Não, caiu no chão. Depois eu tenho que pegar, senão é lixo no chão. Então, se o tipo for A, a gente vai fazer o seguinte. Se o novo tipo ele for 1, né? Eu vou setar o meu background, para colors.blue. Por que blue? Porque eu decidi que seria assim, né? E se não for, é porque é 2, né? Então, set background.colors.red, né? Então, aí, se isso acontecer, eu vou retornar true, né? Nesse bom caso aqui. Além disso, a gente vai precisar também criar uma função char chamada getType. Né? Essa função, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é ver. Opa, ela não vai receber nada. Vai ser ver o tipo. Então a gente vai retornar aqui um type. Vai retornar o type, né? Então, beleza, por hora tá pronto, né? Mas vai ter mais uma coisa que eu vou criar, que vai ser um mouse listener, né? Basicamente um escutador de mouse, né? Para que quando eu clique no botão, afinal é um botão, ele faz alguma coisa. Então a gente vai implementar aqui, então implements mouse listener, né? Mouse listener. E aqui no caso, né? Ou melhor, vou fazer melhor. Não, a gente não vai implementar. A gente vai vir aqui, ó, e eu vou adicionar um new, deixa eu ver, new mouse listener. Deixa eu ver se assim dá. Eu lembro que eu tinha feito alguma coisa assim, né? Mas eu não lembro. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos implementar mesmo, né? Porque eu tinha feito eu fiz esse projeto já, né? E eu tinha feito alguma coisa, né? Mas eu não lembro qual que era, né? Mouse listener, né? Não gosto quando isso acontece, né? Parece até que eu tô fazendo na raça aqui na hora, mas não é isso. Então, new mouse listener, não é assim não. Então, vamos fazer do jeito normal, né? Que é implementar, né? Se você clicar aqui, ele vai adicionar métodos não implementados. Uma porrada de método, né? Vocês veem que ainda bem que eu não preciso ganhar dinheiro com esses vídeos, né? Porque é palavrão, aí eu falo não sei o que, né? É um vídeo bem infantil para criança, tá? Bem educativo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é retirar essas exceções que ele lança aqui, né? Senão fica uma beleza, né? Ele fica lançando exceção toda vez que não tem, né? Porque a gente só vai usar o mouse pressed, né? A gente não vai usar o clicked nem o release. A gente só vai usar o de apertar o mouse, né? Não vai acontecer nada se a gente passar por cima, nem se a gente soltar, né? Se a gente não tirar isso aqui, ele vai ficar dando erro em todos eles, né? E isso é um saco, né? Porque isso não permite que a gente trabalhe direito. Então, aqui no mouse pressed eu vou fazer alguma coisa depois, né? Para a gente poder, né? Daqui a pouco a gente faz isso, né? Então, o nosso botão ele já tem até a gente já até consegue fazer alguns comandos com o mouse. Eu tô falando muito rápido aqui, tá? Se for isso, me perdoem, né? Vamos agora criar aqui essa tabela, né? Table.java. E é o seguinte, na table, assim como eu implementei do Space o window, né, eu implementei o botão, aqui eu vou implementar uma janela, né? Então a gente vai aqui herdar, né, JFrame, né, que é a janela, né? E aqui nessa JFrame eu vou fazer o seguinte, eu poderia fazer isso aqui de uma forma mais organizada, poderia, mas nesse momento eu tô bem, não é muito grande, então é uma bagunça, mas não é uma bagunça muito feia, entendeu? Vamos aqui criar aqui space, a gente vai criar aqui uma matriz de space, né? Space, spaces, certo? Além disso, a gente vai ter aqui um char que vai ser o jogador atual, né? Que está jogando no momento. Falando em jogador, eu normalmente não costumo falar de futebol aqui, né? Agora é hora de coisa séria, de trabalho, mas eu sou obrigado a falar.
né, para os amigos aí flamenguistas, né? Fiquem tranquilos, esse ano é o ano do Mengão, viu? Vai ganhar tudo. Eu falo isso não porque o Flamengo tá demais, mas sim porque os adversários estão todos péssimos, né? O Palmeiras não tá jogando bosta nenhuma, mas ninguém. O Vitor Roque ontem ele foi fazer uma jogada, né? Que ele saiu correndo com a bola, correu, passou por todo mundo, passou pelo Félix Torres. Na hora que ele ia chutar no gol, ele tava perto do gol, ele chutou para fora. Entendeu? Então, assim, é muita falta de pontaria. Eu costumo dizer para muita gente que eu acho que o futebol brasileiro, esse ano, a minha vontade era só assistir Libertadores, porque eu acho que o futebol brasileiro puro, ele é uma bosta, né? É claro que existem momentos bons, existem momentos legais, mas, no geral, tem muito problema, tem muita. Muito. A política que tem na CBF, onde cada um só pensa em beneficiar ele próprio e os colegas dele, né? Não que a gente não pense em beneficiar os outros, né? Não que eu queira, não tenha interesses, mas tem hora que fica meio cara de pau, né? Tem hora que você quer fazer a coisa ficar tão do seu interesse que o produto final é um lixo, né? Você entrega uma bosta daquela lá, o calendário, né? E a minha opinião é a mesma dos grandes jornalistas que falam aí na televisão, né? E na internet também, nos streams, né? Então, eu concordo com eles. Vamos continuar aqui fazendo, que eu não quero me envolver em polêmica. Hoje não, talvez amanhã ou então outro dia eu me envolvo, né? Mas eu já me envolvo em polêmica o suficiente no restaurante da universidade. Então, eu vou criar aqui criar o espaço. Eu vou aqui criar aqui a tabela, então, table, né? A table, ela é para a gente começar, eu vou aqui setar aqui um set title, né? E o título dela vai ser, então, tic tac, opa, tic, tá em caps lock, tic tac, toe, né? Que é o títulozinho que vai aparecer lá em cima. Lembrando que a gente só vai conseguir ver. Eu já falei para vocês antes, mas eu não expliquei. Esse programa que eu estou gravando aqui é o próprio gravador do Windows G, né? Windows Game Box, né? Ele permite que eu grave um programa por vez, né? Só que o programa, o jogo vai rodar no Java, né? E o Java é outro programa, eu não vou conseguir gravar os dois. Então a gente só vai conseguir gravar, primeiro fazer tudo e depois ver, né? O que na prática, isso só é possível porque eu já fiz esse projeto, né? Mas se eu não tivesse feito isso, a gente não teria como fazer isso de maneira alguma. Então, primeiramente, setar o título. Segundo, setar a operação padrão de fechamento. Então, default close operation. Vou colocar aqui dispose on close. Só está sendo possível eu colocar as coisas diretamente assim, porque isso aqui é um JFrame. Se eu não tivesse herdado a classe JFrame, eu não poderia fazer isso aqui diretamente. Eu teria que criar uma janela aqui e ir fazendo e colocando isso tudo como atributos da janela. Então, além disso, vamos setar a localização na qual ela vai nascer na tela. Então, set location, né, em relação a null, né, ou seja, no centro da tela. Se a gente não fizer isso aqui, ele vai nascer no canto da tela. Já isso aqui, ó, dispose on close, é para que quando eu clique no botão de fechar a aplicação, ele mate o terminal. Senão, eu fecho e ele continua rodando. Beleza, o que mais? Estou me lembrando aqui que eu tenho que fazer. A dimensão, né? Então, size 300 por 300, eu acho que é um tamanho bom, né? Não sei vocês, né? Vamos criar aqui também o spaces é igual a new space 3 por 3, né? Eu estou colocando uma array constante porque eu estou colocando uma array porque eu sei que ela não vai mudar. E pera aí, gente, tem alguém importante. É o seguinte, eu tive que parar um pouquinho aqui, né? Porque alguém bateu aqui na campainha, mas já foi resolvido.
Então vamos continuar aqui. Eu estava aqui configurando a nossa janela, né? E além de tudo isso, eu vou também criar aqui um painel. Então, new, jpanel, vou chamar ele de panel, é igual a new jpanel, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Nesse painel, então, panel, ponto set, eu vou setar aqui o layout. E agora a gente vai precisar importar aqui, ó, import, né? Importar java.awt.grid layout, né? A gente vai setar aqui um novo grid layout, que é basicamente um agrupador de itens, né? 3x3, tá? E vamos também aqui, ó, já declarei aqui o space, a gente só precisa declarar aqui o i e o j, para a gente poder mexer com ele, né? Então, ij, né? Tem uma gata saindo aqui de trás de baixo do sofá. Então aqui, vamos fazer aqui aquele for de complexidade n ao quadrado, né? Simplificando n ao quadrado, né? É muito raro a gente... Opa, epa. Ué, tá louco? Então, para cada coluna, ou para cada linha, para cada coluna a gente declara uma linha. Beleza? Então, 3x3. E aqui, cada vez que a gente fizer isso, cada vez que a gente acessar um desses 9 elementos, IJ, ele vai ser um novo space, né? De acordo com o que eu defini lá. Inclusive, eu estava lembrando aqui que eu falei do futebol, né, que o Flamengo vai ganhar tudo. Né? Na verdade, a minha explicação foi incompleta, né? Porque eu falei, beleza, o Vitor Roque perdeu o gol. Eu não estou falando só por causa disso, eu estou falando porque é o seguinte: o Palmeiras não está jogando nada, o Botafogo, pior ainda, o Botafogo vai brigar para não cair, né? Vamos ver se vocês viram aí o desastre. O que está acontecendo no Botafogo? É inexplicável. Se você me perguntasse pouco depois da final da Libertadores, você acredita que o Botafogo vai estar muito mal ano que vem? Eu não acreditaria. Além do Botafogo, o Cruzeiro também tá ruim, né? Sobra só o Galo, mas eu duvido que o Galo vai conseguir bater. Enfim, o Flamengo é favorito para tudo, né? É uma análise bem superficial e bem simplificada. Depois disso tudo, a gente pode panel. Panel não. A gente vai adicionar aqui o panel, né, na nossa panel. Deixa eu ver aqui se assim já dá certo. Dá. Round começa no 0 e o nosso jogador inicial é o 1. Tá bom. Agora que a gente já fez tudo isso, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu disse para vocês, né, que a gente ia fazer alguma coisa aqui com relação a uma tabela, né? Porque basicamente essas duas tabelas aqui precisam se encontrar, né? Em algum momento, né? Deixa eu até setar set visible, né? Set visible true para essa tabela aqui, porque senão a gente não vai conseguir ver ela, né? Então, set visible true, né? Vou declarar aqui uma main, né? Não vai ter a classe game, o jogo vai rodar diretamente aqui na classe table, né? Então, beleza, é assim que faz, né? Main, como é que eu faria aqui? New table, pronto. Agora ele já faz tudo. E aí é o seguinte, lembra que eu falei que a gente tinha que conectar essas duas classes aqui, né, para que o botão ele faça efeito na tabela? Pois é, então a gente vai precisar aqui adicionar um atributo, né? Então, table t aqui no nosso space. E aqui, né, de onde eu vou tirar essa tabela? Daqui, ó, eu vou receber a table t e aqui, ó, atrás da cor,
essa tabela que eu recebi vai ser a tabela que eu estou ligando. Beleza? Aí essa tabela, no caso, ela vai vir daqui, ó. Então eu vou passar this, né? Para ela, né? Para a gente poder, para isso aqui dar certo, né? Além de adicionar o mouse list, né? Porque senão não vai dar certo. A gente tem que para ele funcionar, né? Porque eu só coloquei os métodos aqui, mas se eu não adicionar ele, é como se eu não tivesse feito nada. Beleza, então, declarado aqui essa tabela T, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Toda vez que eu clicar, né, eu só vou usar aqui o clicar. Toda vez que eu já expliquei isso para vocês, né? Que eu clicar na tabela, eu preciso fazer uma verificação, né? Eu preciso eu preciso colocar uma cor nela e mudar o player, né? Então, eu só vou fazer isso, né? Se eu conseguir mudar a cor. Então, se o set type do nosso jogador atual, então vamos supor que é o jogador 1 que está jogando. O jogador 1 é a bolinha. Aí a bolinha, eu tento colocar a bolinha em cima do X. Se isso acontecer, eu não vou fazer nada, né? Porque isso é impossível. Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu não preciso nem verificar nada. Mas se eu clicar no espaço vago, aí eu tenho que colocar a cor vermelha e trocar o player, né? Então, se eu conseguir trocar, eu vou acionar a função setType. Então, se eu conseguir, se isso der certo, eu vou ver qual é esse jogador atual, né? Se ele for o 1, né? Ele vai passar agora a ser o 2, né? T. Jogador atual. E se ele for o 2, né? Ele vai passar a ser o 1. Assim. E além disso, né? Eu vou aumentar o round, né? Eu vou aumentar o round porque uma jogada foi executada com sucesso. E agora vem a parte polêmica. Eu vou precisar, para que isso aqui funcione, eu vou precisar adicionar um método aqui de analisar o ganhador, né? Para que quando eu ganho o jogo, o jogo analisa a cada jogada se há um vencedor. Como esse método a gente já fez ele 3 vezes, eu acho que não eu não preciso fazer de novo, né? Então eu vou pegar ele pronto, né? Eu vou colocar ele aqui já para a gente poder já ver ele, a gente já economizar tempo, né? Então a gente vai lá, eu vou colocar ele agora, colocar ele no nosso projeto antigo. Beleza, gente, eu já copiei aqui, então vamos colar aqui, ó. Isso aqui fui eu que fiz, né? Não sei se vocês lembram. Então a gente fez isso aqui para cada um dos nossos, a gente fez isso aqui para o nosso projeto antigo de jogo da velha no Java. E como eu dei os mesmos nomes, né? Ele funciona perfeitamente. A função analisar o jogador vai ser criada agora, porque ela vai ter alguns aspectos diferentes. Então, analyze winner, eu vou colocar ela void, tá? Analyze. Olha só que coisa interessante que eu fiz. Eu coloquei com S, né? É com Z, né? Eu vou até mudar aqui, ó. Seu doido. Não tá errado com S, né? Mas digamos que é igual você falar, ao invés de falar óculos, glasses, você fala Google. Assim, é incomum, né? Pouquíssima gente fala assim, né? Então, o Z é muito mais comum, né, no inglês. Então, analyze winner, né? Mas errado não tá, né? Tô me defendendo. Então, aqui, essa função ela vai fazer o seguinte: ela vai verificar, então, se qualquer um desses, né? Se eu pegar, por exemplo, analyze
analyze x de 1, né? Isso vai ser executado a cada jogada. Se eu analisar o x, analisar o y, analisar o z, né? No caso, se qualquer um que der certo aqui antes do final, já vai executar, né? Porque eu estou colocando tudo ou, né? Porque qualquer um pode dar, qualquer um que acontecer isso aqui já é para tomar uma providência. Então, se tiver 3x na linha, na coluna ou nas duas diagonais, eu vou fechar a janela. Então, dispose, tá certo? Isso aqui, né, vai acontecer para os dois ao mesmo tempo. Mas como eu não posso garantir, por que eu não coloco ele fora então? Porque se por acaso não tiver dado nada, aí não tem como eu saber. Se isso aqui for, e eu tenho a mesma coisa acontece pro 2, né? Então deixa eu pegar aqui com o 2, né? Opa, peraí. Beleza. A mesma coisa, a gente dispôs, né? E o que eu estou fazendo? Simplesmente quando eu ganhar ele fecha a tela. Mas, né? Além disso, o que eu estou fazendo? Eu preciso fazer mais coisas, né? Então, no caso, eu vou, além disso, eu vou adicionar aqui uma label, né? Eu acho que, deixa eu colocar aqui, ó, label é igual a new label, né? E eu vou adicionar essa label aqui, ó. Então, eu vou adicionar a label, deixa eu ver se é assim que eu coloco. É isso, beleza? Né? E isso vai acontecer para os dois, né? Tem muita coisa em comum, eu sei, é complicado. Então, adicionar label, eu vou colocar aqui para ele ser visível de novo, né? Eu poderia simplesmente colocar para ele mudar, mas é só para que eu não perca. É um jeito mais fácil dele parar de mostrar o grid, né? Então eu vou setar tudo que eu tinha setado antes, né? Menos o painel, e também vou colocar a dimensão menor. Deixa eu ver aqui. Então, tá certo? Aí aqui na dimensão, ao invés de eu vou colocar 100. Se ficar grande, eu posso alterar isso depois, né? Então, 100, 100 e 100. E como vocês podem ver, eu preciso também, quando o round der 9, independente se alguém ganhou, eu fecho o programa porque deu velho, né? Então eu vou tratar isso aqui daqui a pouco, né? E o que essa label vai estar escrito, né? Então, label.setText, eu vou colocar aqui player 1 wins, né? Player 1 wins. E se for o player 2, né, eu vou colocar aqui player 2 wins. E aí antes que alguém vai falar assim, ah, mas você está movendo montanha para par e rato. Me perdoa, né? Acontece. Beleza? Então, e quando que essa função vai ser executada? Ela vai ser executada aqui, ó. Se der certo, né? Até mesmo porque se eu não puder executar a jogada, nada aconteceu, né? Se não tinha ganhador antes, não vai ter agora. Eu vou colocar aqui t.analyzeWinner, né? E antes, né, eu já vou ver aqui, ó. Se t.round for 9, opa, mas que bagunça é essa que eu estou fazendo aqui? Se t.round for igual a 9, eu vou matar agora, ó. t.dispose. Beleza? Agora a gente vê se está funcionando, né? E eu vou ter que testar isso aqui, né? Então, eu vou fechar aqui essa gravação e vou começar outra, né? Vocês vão continuar com a minha câmera aí, né? Pra gente ver.
Gente, é o seguinte, eu tô passando aqui antes do vídeo terminar porque eu tinha esquecido de adicionar os espaços no painel, tá? Embaixo aqui, você tem que colocar aqui para o painel adicionar os espaços. E eu também tive problema com relação à tela final, né? Basicamente é o seguinte, lembra que eu tinha colocado aqui na mesma tabela, né? Então, isso não dá certo porque toda vez a classe é uma tabela, né? Então, é uma tela, né? Então, toda vez que eu fecho a tela, ela não vai abrir de novo em outra, né? Então, o que eu recomendo fazer aqui no caso tira aquele dispose, quer dizer, você pode colocar o dispose, né? Vamos voltar aqui, né? Eu tinha colocado dispose, mas a gente vai ter que criar outra tela, né? Dispose, né? No caso, eu vou criar aqui uma JFrame final frame, né? Frame é uma palavra mais curta. Vou colocar aqui que ela é uma nova JFrame, né? Vou colocar aqui isso aqui nas duas, né? Porque isso vai acontecer nos dois casos. Então, JFrame. E aqui, ó, ao invés de eu fazer isso aqui em função do JFrame, do nosso... deixa eu ver aqui, não, peraí. A gente faz em função de uma nova... De uma nova tela, né? Porque senão não tem como, né? Então a gente vai adicionar aqui. Agora eu vou ver, né? Eu vou ver se vai dar certo, né? Não sei, né? Acontece essas coisas às vezes, né? Vocês veem que a indentação aqui tá muito ruim, né? Ele tá muito perto aqui, eu gosto dele mais longe. Vamos lá então. Eu vou fechar aqui, vocês vão continuar com a minha câmera aqui. E agora, né, eu vou testar, né? Na verdade, eu tenho que rodar antes, né? Beleza, rodou aqui, né? Então, ele fica assim, né? Um quadrado branco, normal, né? Que eu posso ir clicando. Então, se eu clicar uma vez, ele fica azul. Se eu clicar outra, ele fica vermelho. Depois azul de novo, vermelho, né? Deixa eu ver, ó. Não tá dando certo, né? Quando eu coloco três azuis, ele não tá reconhecendo, né? Eu não sei se isso é porque... se ele não fechou, é porque ele não entrou na Analyze Winner, né? Então, tem que ver lá, né? Deixa eu só... Beleza, assim tá funcionando. Então, o problema que eu tenho que resolver... Deixa eu voltar aqui a gravação para a tela, né? Deixa eu só voltar a gravação para a tela aqui. Eu preciso ver aqui o que aconteceu, né? Que ele não está executando a função, Analyze Winner, né? Como deveria executar. Deixa eu ver aqui se essa função setType... lembrei. O problema aqui é que eu preciso colocar aqui, ó, que o type ele é igual ao new type, né? Senão ele não vai mudar nunca, né? Eu só estou alterando a cor, basicamente, né? Aí fica difícil, né? Aí tem que internar mesmo, né? Mas agora a gente vai rodar aqui e eu creio que vai dar certo, né? Deixa eu rodar mais uma vez aqui, né? Vocês veem que é tudo na correria mesmo, né? Na pressão. Beleza? Então, voltando aqui na tela, agora sim, provavelmente vai dar certo, né? Beleza, ele aparece aqui Player 1 Windows, eu posso aumentar o tamanho da fonte, né? Mas ainda bem que deu certo, né? No caso, eu não sei, vocês não conseguiram ver, porque é como se ele tivesse lançado outra tela, né? Em cima daquela, então não deu certo. Vocês não conseguiram ver, mas quando eu ganhei com o Player 1, apareceu uma mensagem lá, Player 1 Windows para mim, né? Na label. Então é isso, gente, né? Foi assim que um projeto bem rápido, né? Um pouco turbulento também, né? Tem como fazer melhor,
mas eu não sou muito bom com essa biblioteca aqui ainda, eu vou, né, ficar melhor e aí as coisas vão melhorar. Mas enfim, muito obrigado por terem assistido e até mais.